Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Andrade e eu gostaria de agradecer o convite da Morelli para produzir esse vídeo sobre o preparo ortodôntico para o paciente cirúrgico de classe 3. Eu me sinto bem à vontade quando falo do preparo cirúrgico, porque a minha formação de base é bucomaxilo, eu fui bucomaxilo por muitos anos. E assim, isso me ajuda muito a entender toda a dinâmica de um preparo e os cuidados para esse preparo. Acompanhe comigo esse vídeo e a gente vai comentando todas as dicas. Bom, pessoal, basicamente é essa a dinâmica de um preparo. Toda vez que o paciente entrar ao seu consultório, você só tem dois caminhos para pensar diante de uma classe 3, principalmente uma classe 3 bem severa. Ou você irá fazer uma proposta de uma cirurgia ou de uma ortodontia. Não tem outra alternativa. Quando é que você faz a proposta de uma correção ortodôntica? É quando o paciente tem uma pequena discrepância, não é a queixa principal, é quando os problemas dentários são o que lhe incomodam e não há o envolvimento da estética. Mas o tema de hoje é falar sobre a correção cirúrgica. Então vamos deixar de lado aqui por enquanto o tratamento ortodôntico compensatório normalmente e vamos acentuar hoje a indicação de uma cirurgia. Eu diria que basicamente um caso que vai para a cirurgia porque ela tem três características à maloclusão. Primeira das indicações para uma correção cirúrgica, ser a queixa principal do paciente, a estética, a desarmonia facial. Então não há tratamento ortodôntico, que normalmente é uma compensação, que atenda essa queixa estética facial. Automaticamente eu teria que corrigir as bases esqueléticas para atender a queixa do paciente. Segunda indicação para que eu leve para uma cirurgia é quando esqueleticamente a discrepância é muito grande. Quando você tem um ANB, uma diferença entre a maxila e a mandíbula muito grande. Eu não coloco números, porque isso é muito relativo, depende de cada caso, de como também está a posição dos dentes. Mas é fácil você olhar e saber o tamanho da discrepância e a limitação de um tratamento. E a terceira coisa que eu levo em consideração também é a severa discrepância dentária. Você tem um limite até onde daria para compensar, para corrigir, para camuflar com os dentes. Quando você acha que esse limite é muito grande, melhor não correr o risco e endossar uma correção cirúrgica para a classe 3. Antes de falar dos cuidados do preparo e dos resultados, deixa eu ressaltar aqui uma importância que tem o bract que você usa. A Morelli desenvolveu, juntamente com o professor Flávio Andrade, um bract especial para tratar o classe 3. É um bract que se chama bract biofuncional. A proposta desse bract, descompensar a relação dentária da classe 3. Se você olhar, basicamente, o classe 3, ele apresenta uma compensação, o incisivo superior bem vestíbulo vertido e o incisivo inferior bem língua vertido. Típico das más oclusões e que dá para observar nesse caso que será uma correção cirúrgica. O que nós gostamos? É de preparar o dente dentro de uma boa relação apical, para que a correção cirúrgica complemente isso. Para isso foi desenvolvido um bract, que é diferente do bract convencional, seja o bract de prescrição Roth ou MBT. Eu vou até colocá-los aqui para fazer um comentário e uma comparação. Esses dois bracts com essas prescrições, que é Roth e MBT, eles são preparados para tratar as más oclusões de classe 1 e 2. Eles não foram projetados para deixar uma boa finalização para o paciente de classe 3, que normalmente é um compensado. Eu vou colocar aqui a prescrição de Roth, a prescrição MBT e fazer um comentário das duas. Basicamente, vamos olhar na relação anterior dos dentes. Se você olhar a inclinação dos incisivos na prescrição de Roth, ele é muito vestíbulo vertido, 12 e 8 graus. E no inferior, ele é para deixar o dente bem verticalizado, 0 e 0. Isso fica muito bom quando você está tratando uma classe 1, uma classe 2. Aí vai muito da sua preferência, se você gosta um pouquinho mais vestibularizado ou não. Repare na prescrição MBT como as inclinações dos dentes, dos
superiores e dos inferiores são mais vestibulovertidos ainda. O superior, central 17 e o lateral 10, e os inferiores, menos 6 e menos 6. Também uma prescrição que ela foi projetada, preparada para finalizar bem o classe 2. Não aquele classe 3, que já tem por natureza vestibuloversão excessiva dos superiores no início e linguoversão excessiva dos inferiores. É aí então que essa prescrição personalizada, criada para tratar o classe 3, seja no tratamento compensatório, seja no tratamento descompensatório que vai para a cirurgia, ela se encaixa muito bem. Ela tenta minimizar a vestibuloversão excessiva dos superiores e a linguoversão. Fazendo o quê? Fazendo uma leitura diferente dos torques que estão embutidos dentro dos slots dos bractes. Essa prescrição você encontra na Morelli, chama-se prescrição biofuncional de classe 3. Eu vou usar aqui de uma forma muito simples para tentar ilustrar o que ela tem de diferente em relação à prescrição ROTE-MBT. Principalmente o que muda nela são os torques da bateria anterior. Na bateria posterior, a base dela é ROTE. Então, nós pegamos o próprio bracket de ROTE, de canino para trás, é a prescrição que segue de ROTE. A grande mudança está no torque da região dos 4 incisivos, tanto dos superiores como dos inferiores. Vou deixar os dois aqui descritos e usar de uma ilustração para poder explicar. No superior, o torque é 0 e 0. Portanto, quando você passar a usar os fios retangulares, os fios que farão a leitura do torque embutido nos slots, ele vai verticalizar os incisivos superiores para o preparo cirúrgico. E os inferiores, ele tem um torque de mais 10. Então, quando você novamente entrar nesse fio retangular e for fazer a leitura do torque embutido no slot do inferior, ele vai vestibularizar os inferiores. Promovendo o que no final desse preparo? A descompensação, posicionando melhor os incisivos nas suas bases apicais e deixando que a correção cirúrgica complemente a correção esquelética. Quais são os objetivos do tratamento ortodôntico? Como que você os corrige? Como que você os prioriza? Eu sempre falo que você, ao levar um paciente à proposta cirúrgica, tem todo um preparo chamado de pré-cirúrgico. E qual o primeiro cuidado? É vir para esta figura aqui, ó. Este aqui é o cirurgião. É esse cirurgião que vai junto com você fechar um diagnóstico, fazer uma proposta cirúrgica de correção. Uma vez isso estabelecido, volta para você e o paciente sabe que ele precisa primeiro montar o aparelho, fazer o preparo para que a cirurgia entre no momento que eu vou descrever daqui a pouco. Isso feito, obrigado cirurgião bucomaxilo, vamos nós às nossas correções. A primeira coisa que você tem que avaliar é o problema transversal do paciente, saber se ele necessita de uma expansão, de uma correção transversal do problema esquelético. Depois, corrige os apinhamentos, as giroversões e, se houver diastemas, fecha os diastemas. Outra coisa agora que você tem que fazer é preparar aqueles posicionamentos dos dentes nas suas bases apicais. Então agora está na hora de você passar o fio retangular 19 por 25 agora de aço, que eu particularmente que eu faço, e deixo com que o bract faça a leitura daquele torque que está embutido nele. Como eu disse, o torque que eu uso é da técnica biofuncional, ele vai agora tentar desenclinar aquele incisivo superior e vestibularizar os incisivos inferiores. Ele vai fazer essa leitura em média 3 a 4 meses. Se você achar que não foi suficiente o que está incorporado no torque, não tem nenhum problema, não é pecado você aumentar manualmente essas descompensações, trabalhando com os alicates, como eu vou ilustrar ali. Então, o bract não necessariamente chega a zerar tudo que você tinha de deficiência. Muitas vezes ele te ajuda bastante. Se não for o suficiente, nenhum problema. Alicates de torque e aumente ainda mais a descompensação. E quando você fizer esse último checklist, estão bem posicionados, então você venceu a primeira parte do preparo, que é resolver um problema transversal ou não. Aí você que vai fazer essa avaliação, corrigir as giroversões, os diastemas e os apinhamentos, posicionar os dentes dentro das suas bases apicais e agora está tudo pronto.
O paciente retorna ao cirurgião, ele avalia se seu preparo está harmonioso e pede para você preparar os fios para a cirurgia. Muito bem, ali está na hora de você passar uma régua e é hora da cirurgia. A cirurgia vem exatamente nesse momento. Por quê? Porque agora retorna para você depois da cirurgia, normalmente depois de 40, 60 dias do pós-cirúrgico, e está na hora de você ir para o preparo pós-cirúrgico da finalização. O que você vai fazer nesse preparo pós-cirúrgico? Muitas vezes realinhar dentes, o que era impossível quando as bases estavam cruzadas. Agora que você as descruzou e a reposicionou, fica mais fácil recolar e realinhar, ajustar um pouquinho o posicionamento dentário e trabalhar os arcos ideais agora, fazer todo o contorno artístico, insets, offsets, dar um torque complementar. E agora é hora, é no pós-cirúrgico. Não ache que ficou bom durante a cirurgia. Para que depois de arcos ideais, vai seguir a sua fase de intercuspidar e fazer a contenção. Mas um conceito importante que está aqui, ó. Quanto mais descompensação você fizer no seu tratamento, melhor será o resultado cirúrgico. O cirurgião adora que você faça um grande trespasse negativo. Quanto maior for esse trespasse, mais ele consegue caminhar esqueleticamente com as bases. Então veja que o resultado cirúrgico está diretamente na dependência da sua descompensação, do seu preparo ortodôntico. Mas essa descompensação, você pode fazer ela ficar grande de 3 formas. Dando um torque anterior, é uma alternativa, apenas trabalhar com os torques, acrescentar mais torques. Você, individualmente, segunda alternativa, você pode usar até elásticos de classe 2. Muitas vezes, uma discrepância não fica tão grande durante a descompensação. Não é nenhum pecado pegar um elástico intermaxilar de classe 2, veja que loucura, estou falando de um classe 3, e puxar a maxila para trás e projetar a mandíbula mais para frente dentro alveolarmente. Ou você até usar exodontia de pré-superiores para promover essa descompensação. Tudo vai depender de, ao final do seu nivelamento, como está a relação sagital do trespasse anterior. Eu vou começar ilustrando usando aqui paciente que só mexeu em uma das bases. Vou dar exemplo disso e dos preparos. Esse era um paciente que ele tinha uma queixa da estética facial, ele era uma classe 3, associado a ter mordida aberta. Mas quando eu fui fazer o diagnóstico, o que estava desarmonioso dele era apenas uma protrusão da mandíbula. Ele tinha uma maxila bem posicionada, com uma mandíbula projetada. Lembra que 19,1% dos pacientes esqueléticos tem apenas a mandíbula projetada? Esse paciente apresentava essa característica. Esta má oclusão de classe 3, com mordida aberta associada, com um problema transversal, era principalmente caracterizado, quando a gente fez a avaliação traçando o plano de Frankfurt, uma perpendicular, por um pogônio que estava projetado. O ponto A, a maxila, estava bonita. Quando eu discuti com o cirurgião qual seria a proposta de correção, ele falou, uma cirurgia apenas da mandíbula. É um bom sinal. Quando você mexe em apenas uma das bases, o custo é menor. O custo biológico, o custo financeiro, é claro. Você tem um pós-operatório melhor, você tem um risco, uma morbidade menor quando é só uma base. Isso é muito bom para o paciente. Então, nesse caso, eu vou fazer todo o meu preparo e ele vai fazer apenas a correção usando a mandíbula sendo recuada e não mexer na maxila. Era isso que o diagnóstico me dizia e é isso que nós vamos fazer. Nesse caso aqui, veja que ele tem uma mordida aberta e as linhas médias estão bem centralizadas. Porém, tem uma característica aqui. Desse lado, ele havia perdido um primeiro pré. Segundo ele, estava totalmente palatovertido e quando ele era adolescente, removeram o pré. Isso não afetou nada, só significa que desse lado eu vou preparar com o mesmo cuidado, mas do lado direito, ele vai terminar em classe 2 completa quando fizer a correção cirúrgica. Ele não pode ser esta classe 1 hoje, porque ele tem um pré a menos em cima, né? Ele tem que ser compatível com o que eles têm deste lado, na classe 3. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então desse preparo. Ele tem um problema transversal. Esse problema transversal é prioridade. Vamos corrigir o problema transversal. Então está aqui o paciente
que vai ser feita uma correção que é mais ou menos assim, se eu pudesse ilustrar num filme muito simples, é você deixar o preparo, maxila, mandíbula, tudo igual, só que a correção é feita apenas na base óssea inferior. Ela é recuada, a técnica que se chama overgaze, ele recua, fixa com as mini placas e os mini parafusos e pronto, volta para você, para que você finalize o caso. Muito bem, esse paciente vai fazer a base óssea apenas mandibular. Antes nós vamos preparar fazendo uma expansão pré-cirúrgica aqui. Eu só fiz um rápido alinhamento dos incisivos e depois ele tinha que fazer uma correção transversal. Ela era severa quando eu simulei, portanto vai ser cirúrgica essa correção. Aqui foi o pré-preparo só descompensando os 4 incisivos superiores que tinham um pouquinho de apinhamento. Removi o fio e ele foi para a correção transversal cirurgicamente assistida. Essa expansão aqui foi feita eu montando o disjuntor, encaminhando para o cirurgião no primeiro momento. O disjuntor foi só o apoio para que abrisse aquela maxila que foi cirurgicamente disjuntada. Esta aqui é a comprovação, sutura aberta, bonitinho. Voltou para mim finalizar o alinhamento, corrigir as rotações e diastemas para preparar para o segundo tempo, que seria a correção sagital. Voltou para mim no pós-cirúrgico, veja que estão com os pontos aqui ainda. E agora eu vou alinhar, nivelar e preparar para a segunda parte, que é a correção sagital. E assim, minha prioridade, alinhar e nivelar, corrigir rotação, fechar diastema, trabalhar os torques. No caso desse paciente, eu trabalhei apenas o torque anterior. Eu trabalhei com o bract, que já vinha com a prescrição, e ao final, quando entrei no fio retangular, incorporei um pouco mais de torque, além do que a leitura do próprio bract fez. Então essa minha descompensação foi apenas trabalhando o torque, deixando o próprio bract fazer a primeira leitura e eu com os alicates complementando para descompensar mais. Tá pronto, deixei os fios cirúrgicos e assim ele vai para a correção agora cirúrgica da discrepância esquelética. Esse é o pré-cirúrgico dele, mostrando a face, mostrando o preparo dentário, a descompensação. E aqui já, logo após a cirurgia, no resultado estético imediato. Essa foto aqui até foi feita com o paciente com 45 dias pós-cirúrgico, tá? Ainda está bem edemaciado, mas era só para ilustrar como ele chega. E olha como ele chega dentariamente. Muito bem, esses elásticos foi o cirurgião que deixou ali para limitar os movimentos, para que ele não fizesse excursões muito grandes. Muito bem. Aí cabe a mim refinar. No caso específico desse paciente, eu fiz um rápido alinhamento, realinhamento, né? E já fui para os arcos de finalização, os arcos ideais, já para a intercuspidação. Em média, quando ele voltou da cirurgia, eu demorei mais 5 meses para a finalização. E aqui, bem no final da intercuspidação. Repare que como o paciente tinha uma classe 1 aqui e um dente a menos, ele vai terminar em classe 2 desse lado. E aqui em classe 1. Ele tinha os 4 pré-molares. O importante é que a linha média está centralizada. Ficou bonito o resultado, não só dentário, como o resultado facial. Olha que bonito o resultado. Foi só mexido e trabalhado com a mandíbula. Maxila ficou na mesma posição. Vamos aqui olhar o resultado quando eu desmontei o aparelho. Linhas médias centralizadas, a mordida aberta corrigida. Veja que do lado esquerdo ele é classe 1, porque ele tem os 4 prés, mas do lado direito ele é uma classe 2 completa na relação do molar, porque ele tinha um pré a menos no início. Mas o importante é avaliar a linha média dele. A contenção, não há nenhum segredo, pode ser uma placa de Hawley ou uma placa de acetato, que é o que eu mais uso hoje. Gostaram do resultado? Ele aqui no pré e ele aqui no pós. Olha que bonitinho. Muito bacana, ó. Quando você vai para uma cirurgia, não necessariamente você zera as medidas, tá? Muita gente fala, Pedro, o paciente aqui, ele ainda está um pouquinho com a mandíbula, um pouquinho para frente, claro. Gente, o cirurgião usa essas medidas para se basear. Ele não usa essas medidas para zerar. Não. Você tem limites que a própria oclusão do paciente que te dá, tá? Mas veja como ficou bonito a discrepância esquelética após a correção.
Olha que perfil que ficou muito mais harmonioso, o paciente ficou muito satisfeito, inclusive com estabilidade. Veja, 2 anos depois, estável, bonito e equilibrado. Vamos comparar? 2 anos pós-tratamento, a estabilidade ainda continua muito boa em relação à maloclusão inicial que está aqui. Ok? Pré e pós-tratamento, e 2 anos depois o resultado, olha que bonito. Muito bom. Vou mostrar agora um segundo caso, mas que nessa situação não era, quando nós avaliamos na análise cefalométrica, apenas uma protrusão da mandíbula. Ela apresentava uma necessidade de corrigir maxila e mandíbula. Quando nós fomos traçar aqui o plano de Frankfurt, fomos traçar a perpendicular em relação ao plano de Frankfurt, passando por násio, ela tinha o ponto A retruído e o ponto pogônio projetado. Ela cai em 59% dos casos em que apresenta uma combinação das bases. Quando encaminhei para o cirurgião para que ele fizesse a avaliação, ele concordou com o meu diagnóstico cefalométrico. Ele disse, é uma correção tanto da maxila como da mandíbula. Eu tenho que projetar a maxila e recuar a mandíbula. Ele obedece exatamente o que a cefalometria lhe mostra, uma discrepância por retrusão e por protrusão. Agora então, nesta paciente será uma cirurgia combinada. Vai projetar e vai recuar. E o preparo ortodôntico, ele muda? Não. Sempre seu parâmetro é descompensar bastante a relação anterior. Então, o preparo é o mesmo que um caso que se só mexe uma das bases. É o alinhamento, correção de giroversões, dos apinhamentos, é trabalhar as inclinações dentárias. E, de novo, o cirurgião vai puxar a maxila e recuar a mandíbula, mas a sua obrigação é fazer uma grande descompensação. Vamos, então, ao que acontecia dentariamente com a paciente. Ela tinha uma grande compensação inicial. Veja a retroinclinação visível dos incisivos inferiores. Apesar de você ter uma severidade de classe 3 grande, uma classe 3 completa dos dois lados, ó, mas ela tinha uma compensação por retroinclinação. Então aqui cabe muito bem esse bracket que vai vestibularizar os inferiores e verticalizar os superiores. Vocês vão ver que isso não vai ser suficiente. Eu ainda vou ter que trabalhar acrescentando ainda mais quando chegar nos fios retangulares. A leitura que vem prescrita não foi suficiente para atingir a descompensação. Estamos aqui durante o alinhamento, então, fechando os diastemas, corrigimos as giroversões e estamos nos preparando. Esse aqui é o final do alinhamento e aqui já estou fazendo a descompensação agora forçada. A própria leitura de torque do bracket não foi suficiente, não achei que chegou onde eu queria. Não há nenhum problema você pegar os alicates de torque, de tweed, trabalhar com os dois, que é o 442, e principalmente no arco inferior aqui, ó, eu marquei o fio usando o alicate V-bend, e na secção anterior, fio retangular de aço 19x25, trabalhei com os alicates de torque para aumentar a desinclinação. E assim, descompensar bem, para que tenha aquele trespasse que o cirurgião gosta, um grande trespasse anterior. Muito bem. Depois de trabalhar esse torque, ele é feito com os alicates 442. Você vai acrescentando torquear para vestibular, fazendo essa dobra, chamada dobra de primeira ordem, perdão, de terceira ordem no fio, em que eu vestibularizo os incisivos. Isso é feito usando os alicates de torque e fazendo esse torque de forma progressiva. Cada consulta faz um pouquinho mais de torque, coloca na boca, em média essa descompensação para preparar depois da própria leitura do bracket demora 4, às vezes 5 meses, trabalhando forçosamente aumentar a descompensação. Até que depois desse tempo, a descompensação foi significativa, está pronta para a cirurgia. Vamos ver aqui então, ela foi para a cirurgia depois dessa descompensação. E esse aqui é o resultado já pós-cirúrgico de 45 dias. Veja que não chega perfeito para que você faça já a intercuspidação. Aqui merece, nós fizemos isso, um renivelamento principalmente por alguns dentes que não estavam com as alturas corretas do lado direito,
E isso vai atrasar o tempo final? Não, não vai. Em média, 2 meses você renivela. E aí sim, finalizamos o renivelamento, fechamos alguns espaços que faltavam. E agora podemos ir para os arcos de finalização. Fazer o arco ideal, com os contornos que você achar necessário, deixar com que aquelas dobras artísticas incorporem nos dentes para melhorar a estética final. Depois você vai para a fase de intercuspidação. Aqui, particularmente, eu estou usando um fio braided 19 por 25 superior e inferior e elásticos triangulares para finalizar a intercuspidação. E esse é o resultado final. Esse resultado final foram aproximadamente 8 meses pós-cirurgia. Okay? No total, a média ainda continua entre 24 e 25 meses ali, durante toda a sequência, com a cirurgia, com pré e com pós-cirúrgico. Foi trabalhado nessa paciente primeiro a descompensação dentária e depois a correção esquelética. Veja que mesmo você tomando todo esse cuidado de fazer uma leitura que já vem no bracket, de fazer o torque, mesmo assim, muitas vezes ele fica um pouco retroinclinado. A pergunta é, imagine se você não fizesse esse cuidado, né? Ok, vamos olhar o resultado aqui, avaliando principalmente a estética, que era a queixa principal. Esse é o resultado final da paciente. Ok? Vejam aqui o resultado final. Foi trabalhado a maxila sendo projetada, a mandíbula sendo recuada, e assim ficou a correção. Vamos comparar o pré e o pós. Esse é o pré-tratamento da paciente. Ela era jovem, ela tinha 24 para 25 anos, e aqui é o pós. Muito bem. Estão as duas tomografias em norma lateral para a gente poder comparar. Vamos traçar o plano de Frankfurt, uma perpendicular, marcar o ponto A no início, o ponto pogônio, e depois comparar com o resultado final. Frankfurt, uma perpendicular, marcar o ponto A e o ponto pogônio. Reparem que nessa paciente, a mandíbula não ficou atrás da linha. Então, teoricamente, ela deveria ficar, porque é o lugar ideal, mas isso tudo depende da quantidade que você prepara com a descompensação dentária. Então, se eu olhar e avaliar, essa descompensação acabou não sendo tão grande para que ele pudesse corrigir tanto. Muito bem, mas não desmerece o resultado. Está aqui o pré e está aqui o pós da paciente que trabalhou maxila e mandíbula. Gostaram? Viram como é fácil o preparo quando você entende qual é a hora da cirurgia, qual é o momento que você tem que saber no pré e no pós, cuidado pós-cirúrgico? Eu queria agradecer então ao convite da Morelli por ter me dado essa oportunidade de poder bater esse papo legal com vocês. Espero ter engrandecido um pouquinho mais a ortodontia e ajudado vocês. Um grande abraço a todos.